Olá a todos Oi. e bem-vindos à 40ª sessão de perguntas e respostas. Olá, pessoal. Estou viajando agora. Parece que esquecemos algumas perguntas intermediárias. Vamos voltar e buscá-las na próxima vez. Mas, por enquanto, vamos começar com a pergunta do Vitor. Olá, Vitor. Olá, Vitor. Olá, Daniel e aqui. O que Dascalos disse sobre o jejum? Lembro que, em uma sessão de perguntas e respostas anterior, o Daniel disse que Dascalos não falou muito sobre isso e que poderia ser algo relacionado ao potencial de passar fome para o elemental. Você poderia falar um pouco mais sobre esse tema do jejum em geral? Na Bíblia, os ninivitas jejuaram em reverência a Cristo e também jejuaram por Cristo também jejuou 40 dias no deserto. Mas eu fico em dúvida se um jejum prolongado é bom para a minha saúde espiritual, física e mental, como, por exemplo, se eu perder massa muscular e força, etc. Obrigado pela resposta desde já. Sim, Dascalos nunca falou muito sobre isso, embora ele tenha sido um essênio na época de Cristo, e os essênios tinham o jejum como uma parte muito importante da sua prática de purificação. Sabe, eu não recomendo jejuns longos, certamente não 40 dias. Mas você tem que ir se preparando para jejuns longos. Você não deve simplesmente começar tentando jejuar por 30 dias ou algo assim. Quero dizer, é como uma pessoa indo para a academia. Ela não começa levantando os pesos mais pesados logo de cara. Ela pratica e vai se preparando para isso. E posso dizer pela minha própria experiência, sabe, alguns dias ou até mesmo um dia já é muito benéfico, e isso te deixa mais leve, te limpa, te purifica muito bem. Quando eu fazia, eu começava, tipo, na sexta à noite e terminava no domingo à noite. E eu tomava, pimenta caiena com suco de limão quando queria beber alguma coisa. E você pode fazer de jeitos diferentes. Algumas pessoas. Alguns cristãos jejuam e fazem assim, começam de manhã, passam o dia todo, e no final do dia comem algo bem leve, e chamam isso de jejum. E é mesmo. Mas eu não recomendaria um jejum prolongado para ninguém. Se sabe, você deve perceber se não, sabe, é desafiador, mas você deveria saber depois de um dia ou algo assim se isso é algo bom para você. Agora, eu sempre me senti mais leve e livre depois, mas, sabe, preste atenção na sua própria experiência. Pati, Ok. Olá, Vitor. Obrigado pela sua pergunta. Sim. O jejum é bom para acalmar nossos três corpos, porque mesmo que a gente sinta que está relaxado, por dentro do nosso corpo material, muitas coisas estão acontecendo, né? Circulação sanguínea ou sua expiração e nossa digestão. A gente absorve muita vitalidade etérica, claro, pela expiração, claro, ou meditando. Mas a gente também absorve vitalidade etérica dos alimentos que comemos e da digestão. O Espírito Santo e os arcanjos, sabem, ajudam e mantêm nosso corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Da mesma forma, sabe, para a energia que precisamos para digerir e converter essa energia em, sabe, vitalidade etérica, é um trabalho tremendo. Então, comer de forma leve ou jejuar corretamente realmente ajuda, de acordo com os ensinamentos de Dascalos, a relaxar os três corpos. Não só o corpo emocional, não só o corpo noético, sabe, o corpo do pensamento. Precisamos relaxar completamente nosso corpo material, não só externamente,
mas também as atividades internas do nosso corpo material. Nesse sentido, é muito útil reduzir a quantidade de comida que precisamos digerir. Mas, eu sugiro para você, como você disse, se você sentir algo como, isso não vai, reduzir o músculo ou a energia do nosso corpo material. Se você sentir ansiedade ou alguma dúvida sobre o jejum, então seu corpo emocional e corpo pensante, corpo psíquico e corpo norético eles vão ficar ocupados, né? Então, não faz sentido relaxar todos os nossos três corpos. Então, o ponto principal o mais importante é relaxar completamente nossos três corpos. Então, se você tentar fazer isso, relaxar completamente, psiconoeticamente e tentar jejuar, aí sim, isso vai funcionar. E eu tenho mais um conselho. Se você tentar fazer isso, por favor, siga um profissional, sabe, tipo um orientador de jejum, ou siga o método adequado. Por favor, não faça isso sozinho, porque a refeição depois, o que é chamado de refeição de recuperação após o jejum, temos que ser muito cuidadosos, mais do que durante o jejum. Temos que comer direito, devagar, devagar, para nos recuperarmos do jejum. Então, esses são todos os meus conselhos. Espero que isso ajude você. Sim, não coma nada muito pesado depois. Isso vai chocar muito seu sistema. Sim, muitas pessoas se machucam. Hum. E se Desmos estivesse aqui, e ele realmente está, tenho a sensação de que ele diria algo assim, e não é só o jejum de comida que você deveria fazer. Sim, Você também deve jejuar dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus desejos. Então, enquanto estiver jejuando, não fique aí sentado pensando os mesmos pensamentos e tendo os mesmos sentimentos, entende? Tente reduzi-los. Jejue para expressá-los. relaxe todos os seus três corpos. Isso é jejum de verdade. Ok, Bertoldi está perguntando. Olá, Bertoldi. Você poderia me orientar sobre como criar um elemental e uma intenção? Bem, nós os criamos o tempo todo, o tempo todo. E o problema é que fazemos isso de forma subconsciente. Então, o que você está realmente perguntando é como criar uma consciência elemental. Bem, primeiro, na verdade, criar uma consciência elemental significa que você está fazendo isso a partir do noético. Você está usando sua mente para criá-la. E isso é muito mais poderoso do que usar a emoção como força principal. Então, vamos supor, em um caso como, não sei, você pode escolher qualquer coisa que quiser, positivo. Você quer começar a desenvolver o lado positivo da sua mente. Talvez você diga: eu não. Eu fico com raiva demais. Algumas coisas me deixam irritado e eu não quero isso. Não quero ser uma pessoa raivosa. Quero ser uma pessoa calma. Então você começa com essa ideia, que é a intenção, certo? Você quer se livrar da raiva. Você não quer ser controlado pela raiva. Então, esse é o seu primeiro pensamento. É para você criar esse elemental. E você tem uma ideia. E você também deve ver isso e ver isso mesmo. Veja-se não ficando com raiva. Veja-se, não importa qual seja a provocação, você simplesmente não fica com raiva. Então você quer ver isso. Então tente se visualizar alguém te provocando, mas você não reage. Você não faz aquela reação automática. Agora, quando estamos tendo uma reação automática, preste atenção. Quando você sente que está apenas reagindo subconscientemente, de forma automática, isso significa que está vindo totalmente do seu subconsciente. Em outras palavras, é o elemental que está no comando. Você não está escolhendo conscientemente.
O elemental é quem está escolhendo como agir, como reagir em você. E se você fizer isso e acabar caindo nessa, então isso causa, sabe, um resultado ruim. Então tente se ver sendo mais consciente, mais desapegado, menos incomodado por esse tipo de coisa. E é assim que você começa. E então, claro, repetindo isso, não o tempo todo, sabe? Talvez uma vez por dia, no mesmo horário. Faça isso com a intenção e o desejo. Você tem um pouco de desejo, mas muita intenção. E o desejo é em eu simplesmente não quero ser assim. Quero me livrar desse problema. E então visualize. Então aí, você está usando, sabe, o noético, o psíquico e o éter impresso do chamado noético, para criar esse elemental positivo e forte. Torna-se um aliado elemental. Sabe, nós sempre falamos desses elementais como se eles fossem todos ruins. Não são. Também temos elementais muito bons em nós e precisamos invocá-los para nos ajudar a superar aqueles que não são tão desejáveis. Diga assim: Obrigado, Daniel. Olá, Bertoldi. Um, Nós criamos elementais o tempo todo, até mesmo durante o sono. Mas a maioria dos elementais que criamos em nossa vida diária, em nossa vida, são elementais do tipo pensamento emocional ou elementais do tipo desejo-pensamento. Ao estudarmos esse ensinamento, basicamente temos dois tipos de elementais. O elemental do tipo pensamento emocional, que normalmente criamos, mas também temos outro tipo de elemental do tipo pensamento emocional. O pensamento vem primeiro e a emoção, o desejo, vem depois e juntos eles criam o elemental. Os únicos exercícios que tentamos praticar são criar um pensamento e, em seguida, o elemental do tipo emoção. Então, meu conselho é criar conscientemente um elemental do tipo pensamento emocional e não subconscientemente. É, é como o nosso exercício. Relaxe completamente os três corpos, faça a respiração adequada, encontre seu senso de eu e, usando as 3 ou 5 chaves douradas, sabe, observação, concentração e visualização. Usando a impressão sinestésica depois, nós, conscientemente, como nosso senso de eu, visualizamos a visão, a imagem disso. Esse é o tipo de elemental criativo do pensamento emocional. Então, esse é o jeito correto de criar elementais. E não se preocupe, enquanto você praticar esse sistema de ensinamento, você vai criar automaticamente elementais do tipo pensamento emocional. E na nossa introspecção diária, verificamos quantos elementais desnecessários do tipo emocional estamos criando. A gente observa tudo, né? Então, esteja na prática do ensinamento. Assim você pode automaticamente praticar o jeito correto de criar elementais. E mais uma coisa, você falou sobre a palavra intenção. Quando criamos um elemental, quando você cria um elemental, o importante é quem está criando esse elemental. Ou, eventualmente, o que está criando esse elemental. Sabe quando? Todo mundo pode criar elementais, mas você cria esse elemental como sua personalidade atual, em um estado de vibração muito baixa ou, sabe, em um estado de vibração um pouco mais elevado? Ou você cria esse elemental, de forma muito refinada, sabe, como posso dizer? Com um corpo mais elevado.
mais elevado, mais próximo do nível da alma ou, além disso, do nível do espírito. Conhecendo a si mesmo, estando consciente de si mesmo como, sabe, Deus. Você pode criar um elemental desse jeito. Então, a intenção quando você cria um elemental, nós chamamos de força de vontade. Mas de quem é essa força de vontade? Que força de vontade? Essa é a essência muito importante. Então, por favor, esteja atento sempre que você criar um elemental conscientemente. Quem está criando e o que está criando esse elemental? Isso vai ajudar muito. Esse é o meu conselho. A segunda pergunta é: você poderia falar mais sobre o poder do 12 e do 13? No passado, as pessoas costumavam usar o calendário lunar de 13 meses, e depois havia os 13 zodíacos no céu, e a Igreja Católica escolheu 13 como um número ruim, o que pode significar que ele carrega poderes espirituais. Não existem números ruins. Vou apenas dizer isso para começar. Hum, É como as pessoas os usam. 1. Os 12 princípios no sistema de Descalos. Ele os associava diretamente aos 12 degraus da escada de Jacó, um conceito bíblico importante. No A, se você conhece o símbolo do caminho da vida, temos do lado direito do nosso corpo 12 trabalhos, os 12 trabalhos de Hércules, e do lado esquerdo, do centro número 10 ao centro número 7, há 12 degraus, de acordo com Descalos, subindo por esse caminho. Agora, alguns místicos dizem que há 14 degraus e alguns místicos dizem que há apenas 10 degraus no hino A, caminho de Hércules. Isso realmente não importa. O que importa é que essas são divisões pelas quais subimos. Agora, o número 14 está associado à estrela de 14 pontas que é colocada no local onde Cristo nasceu. Então é um símbolo de nascimento, mas também é um símbolo para basicamente essas 12 iniciações. Vamos chamá-las assim? Ou eles chamam de 12 estações de Cristo ou 14 estações de Cristo pelas quais ele passou em sua, até sua crucificação, e cada um de nós passa por essas mesmas coisas. Nós passamos por elas de uma forma pequena e de uma forma maior, mas a cada vida precisamos passar por essas coisas. Às vezes, não passamos por todas elas, mas às vezes enfrentamos situações realmente, intensas. Como, a primeira coisa que acontece é que Cristo é traído, certo? Depois, ele tem que carregar sua cruz. Ele cai durante sua missão, então essas coisas são muito, muito simbólicas, e seja você dizendo que são 12 ou 14, acho que dizem que são 12 porque as duas últimas estações, nas 14 estações oficiais de Cristo, são ele é retirado da cruz, ele é sepultado, então ele mesmo não fez isso. Alguém fez isso com o corpo dele já morto. Enfim, mas são coisas que precisamos enfrentar e, por isso, devemos estar preparados para isso. Devemos saber o que fazer quando, o que acontece quando alguém nos trai. Quero dizer, todos nós já fomos traídos de alguma forma, certo? O que você faz? Você tenta se vingar, você luta. O que ele fez? Então, esse é um dos poderes do 1. É assim que usamos o poder do número 12. O 13. Você está certo. Quero dizer, nosso sistema de calendário está totalmente bagunçado. Os antigos chegaram aos 13 calendários nos observando. Existem 13 luas. As mulheres têm 13 ciclos menstruais em um ano. Mas eu acho que isso realmente veio do casco da tartaruga. O casco da tartaruga tem 13 placas grandes e 28 placas pequenas, então esse era o calendário deles, em 13 meses com 28 dias, e aí sobravam alguns dias que eram considerados dias sagrados, dependendo da cultura de onde você vinha, ou dias em que você simplesmente deveria ficar em silêncio e não fazer nada. Então, isso realmente, eu acho, é só uma parte integral, sabe? Como se fosse algo enraizado na nossa cultura. Mas eu não sei quem fez isso. Provavelmente foram os romanos. Eles apareceram e mudaram tudo. Então começaram a dar nomes de Césares, sabe? Júlio é de Júlio César, certo? E setembro, outubro, novembro. Bem, outubro é o 10º mês, mas outubro significa 8.
Novembro significa 9, mas estamos no 11º mês do nosso calendário. Então eu acho que eles meio que misturaram as coisas e isso é coisa do homem. Acho que o mais natural é seguir o 13, mas não vejo a gente voltando a isso tão cedo. Pati, Ok. Sim, Bertoldi. Sua segunda pergunta é muito simples, mas eles provavelmente precisaremos de um dia, mais dias, para explicar porque é muito profundo. Então, nesta sessão, posso explicar de forma bem simples. Eu tentarei explicar isso da forma mais simples possível. Tenho duas maneiras de explicar isso. Uma, neste mundo material, neste mundo, cada ponto, o onde quer que seja, em qualquer lugar, se pegarmos um ponto, então esse ponto como a manifestação de nós estudamos o triângulo, certo? O número 3, é um estado divino. O estado divino número 3 é expresso no que chamamos de tractus, 4 direções. Isso é uma lei universal, então cada ponto, em qualquer lugar nessa dimensão, é a manifestação do estado divino em 4 direções, o que significa que isso é uma lei universal. Então, cada direção, claro, contém. Deus está em todo lugar, certo? Então, cada direção contém 3 naturezas de Deus. Então, P 3 vezes 4 é igual a 12, ou seja, temos o poder do topo do estado divino, o ser absoluto, o ser e o até o mundo da existência. Esse poder, poder original, vida, se manifesta neste mundo. 12 direções. E também sempre temos um ponto central, certo? Então, 12 mais 1 é igual a 13. Então, 13 não é um número ruim, de jeito nenhum. Essa é uma explicação. Agora, número 2, nós temos podemos explicar de uma forma um pouco diferente. Temos um estado não manifestado. Não há número, certo? Mas primeiro expressamos como o divino. O Pai Divino é expresso como o ponto e a linha, sabe? Então vai criar o 1 e 3 ao criar a linha que tem 2 pontos, ponto inicial e ponto final, certo? Número 3, certo? O primeiro, por isso que temos um triângulo equilátero, um grande triângulo como número 3. 3 em 1, mas o próximo estado é o criado, sabe? Esse poder, o poder da vida, se manifesta no 7. Bem, isso é o projetado para as 6 direções. Isso é tipo o norte, leste, sul, oeste e para cima e para baixo, certo? Então, essas são as 6 direções, mais um ponto central. Assim, o fator 7 é triado. Então, 3, depois 7, e o próximo estado no mundo tridimensional. Esse elemento do 7 se manifesta como o norte, leste, sul, oeste, o para cima. Como posso dizer? O norte para cima, sul, norte para cima, norte para baixo, porque temos cima e baixo, né? Então cada direção tem outra, sabe? As duas, ok, direções.
E também temos o Nordeste, o Leste-Sul, o Sudeste, e o Sudoeste e o Noroeste. Então, ao todo, isso vai se manifestar em 12 direções, com o ponto central igual ao número 13. Então, de novo, o número 13 não é um número ruim de jeito nenhum. Além disso, se somarmos 1 mais 3 é igual a 4, certo? O número 4 é o símbolo de um certo tipo de tetráctis, ou direções. Então, nós temos. Precisamos estudar muito o M, mas se eu explicar de uma forma bem simples e compreensível, posso explicar assim. Espero que isso ajude. Mas teremos um seminário ou aulas especificamente sobre esse assunto em breve. Bruce está fazendo uma pergunta. Olá, Daniel e aqui. Muitas bênçãos para vocês. Olá, Tela. Você poderia compartilhar uma frase ideal para criar um elemental eficaz e vigilante? É o mesmo que estabelecer um estado perpétuo de observação? Bem, isso é muito parecido com a pergunta anterior. Sim, a Desco realmente criou uma ótima para nós. Ele disse, e nada deve escapar da sua atenção. Então, quando você cria esse elemental de vigilância, que basicamente é atenção, você diz, quero total atenção nos meus três corpos. Nada vai escapar da minha atenção. Essa é uma boa formulação para isso. E claro, isso não é possível, mas é um passo nessa direção. E você vai perceber que, quanto mais faz isso, mais observador se torna e mais começa a perceber essas coisas, que sempre estiveram ali, você só nunca tinha notado. Então, a gente precisa se despertar. E vou te contar outra coisa sobre observação. Sabe, todo mundo saber mais sobre a vida no mundo psíquico, no mundo noético. Toda noite, atravessamos para o outro lado, subconscientemente temos uma experiência fora do corpo, e todo dia voltamos, lembrando muito pouco disso. Bom, por que isso acontece? Bem, uma coisa tem a ver com como os éteres estão distribuídos entre nosso corpo material e nosso corpo psíquico, mas isso não é. Não vou entrar nesse assunto agora. Mas, como Desco diz, enquanto mais você se torna observador enquanto está acordado, mais observador você será do outro lado. Então, essa é uma prática muito importante. É uma das 5 chaves de ouro para o reino dos céus, sobre as quais vamos fazer um workshop em novembro, na Carolina do Norte. E é só R. Quero dizer, é simplesmente vital. Mesmo que você esteja em um mundo material ou espiritual, você precisa dessas chaves. Você precisa aprender a usá-las e colocá-las nas portas certas para abrir. Chaves abrem portas, e isso leva a alguma coisa. Então, a observação é simplesmente uma das mais importantes para se praticar. E ao criar essa vigilância elemental, de novo, você está criando um elemental aliado para te ajudar a ficar mais desperto. Sabe, nós andamos por aí de forma muito subconsciente. Nós apenas prestamos atenção em todo o diálogo que acontece dentro da nossa cabeça enquanto fazemos as coisas, e perdemos muita coisa. Então é assim que eu sugeriria fazer. Sobre, ok, Ela. tá um pouco diferente. Hoje temos uma distância física, mas não estética. Ah, sim, oi, Bruce. Obrigado pela sua pergunta. Criar um elemental de vigilância eficaz é uma prática muito importante. Mas a minha resposta é que criar um elemental de vigilância eficaz e estabelecer um estado perpétuo de observação não são exatamente a mesma coisa. Minha resposta é ao criar elementais vigilantes eficazes o tempo todo, praticando para criá-los.
Então, eventualmente, vamos perceber, nos dar conta. Quem está criando isso? Sabe, quem sou eu criando isso? O que estou criando? Então, aos poucos, vamos percebendo. Nós estamos criando esse elemental e aí a gente entende.